Não existe pergunta idiota, idiotas não fazem perguntas. Presta bem atenção. Esse capítulo aqui, a arte da extração de diamantes. Você vai perceber que depois de hoje, a sua conversa com alguém é para extrair algo. Sempre. A conversa com dois sábios é uma conversa interessante, porque não há resposta na conversa, só perguntas. É muito interessante. Bonito de se ver. E aí, quando a pergunta acaba, sendo que não tem resposta, a conversa, quando ela acaba, a conversa acaba quando um dos sábios descobre a intenção do outro. Quando é descoberta a intenção, suspende a conversa. O que você tem que aprender sobre comunicação e o porquê que a gente vive triste, vive ofendido, é porque a gente não sabe achar a intenção das pessoas. Nós não fomos programados para fazer perguntas. Nós fomos programados para nos ofender em qualquer momento que alguém quebra a nossa expectativa. Se eu fosse você e quisesse reconstruir sua mentalidade para você prosperar de verdade, eu eliminaria sumariamente um negócio chamado expectativa. Eu não tenho expectativa de nada e é terrível quando alguém está fazendo um stories para gravar lá para ele e me chama e fala, qual que é a expectativa? Minha resposta sempre vai ser a mesma e desagrada todo mundo. Alguém fala, faz um vídeo aqui, uma promoção para tal coisa, vai, grava, qual que é a sua expectativa? Eu falo, nenhuma. Eu não dou conta de fazer nem para agradar, eu acho isso um absurdo. Eu ficar gerando a expectativa para alguém, isso aí, eu fico escravo disso. Quando eu deixo alguém ter expectativa em relação a mim. Tem um cara chamado Charles Spurgeon, que ficou conhecido na história como o príncipe dos pregadores. E o dia que eu vi um drive mental dele sobre o que os outros acham a respeito dele, aquilo me curou. Eu era aqueles meninos que não podiam errar. E eu ficava imaginando como essas pessoas me olhariam, como elas me julgariam. Eu aprendi com esse cara chamado Charles Spurgeon. E esse drive mexeu muito comigo. Eu sou pior do que você imagina. Então as pessoas ficam achando, mas eu achava que você era isso. Então, eu sou pior do que você imagina. Quando você tem isso no seu íntimo, você não dá espaço para ninguém tentar criar uma imagem forte sua, para você não poder errar. Uma outra coisa que eu vivo falando para mim mesmo e para qualquer um que tiver de plantão querendo cuidar da minha vida, é que eu não sou inspiração para ninguém. O negócio é que nessa geração tem gente ruim demais. Pesado, né? Eu não acordo todo dia. Eu sou inspiração para um povo. Nunca. Eu acordo para cuidar da minha vida. Eu acordo para assumir e cumprir os compromissos. Eu falo essa expressão, cumpra-se o que foi decretado. Eu quero que vocês entendam que ciclos, quando se fecham, nem precisa ser comemorado. Você tem que falar o seguinte, isso aqui foi um degrau, vamos para o próximo. O que é extração de diamante? A maior parte dos problemas emocionais que você enfrenta é porque você não fez uma única pergunta. Você está até hoje nesse emprego de 10 anos porque você não pergunta o que você está fazendo aí. Se a empresa lixo que você tem, era para você ter fechado ela. Era para você ter doado para o funcionário seu. Na hora que seu coração tocou, você não teve coragem. Coisas que você não fez ao seu tempo, você vai ter que fazer perguntas e vai ter que tomar decisões para você se livrar disso. Fique em paz. Tem gente que vai morrer junto com a empresa. Não faça isso. A sua glória não está nisso. A sua glória está em resplandecer o que Deus colocou aí dentro. Empresas podem passar. Não fique apegados a essas coisas. Então, na arte de extração de diamante, você reconfigura seu cérebro para descobrir intenções. E depois de descobrir essa intenção, você vai perceber se você quer ir para o próximo nível com essa pessoa. Se você quiser notar, isso é muito forte. Para descobrir a intenção da pessoa, faça perguntas abertas, nunca fechadas. Porque se você faz perguntas abertas, se você faz pergunta fechada, vou dar um exemplo. Você fala para a pessoa, você é feliz? Ela vai falar, sim. Em quase 100% dos casos, as pessoas estão mentindo. Por que elas fazem isso, Pablo? Economia de energia. Você vai notar assim, o cérebro é mentiroso por conta de economia de energia. Ele não quer arrumar treta, ele não quer dar explicação e ele não quer exposição. E o pior de tudo é que você mente para essa pessoa, mente para você, acha que alguém vai acreditar nisso. Só que quando você conhece alguém que é sensível, ele sente em você uma mentira. Se eu mudar a pergunta, eu pego a sua mentira na hora. Já viu até que o povo fica bravo comigo? Eu não estou mentindo não. Aí então eu vou mudar a pergunta. Vamos para a pergunta aberta. O que te faz feliz? Aí a pessoa, meu trabalho. Aí ela já quer fugir de novo, então ela vai mentir rápido
para ver se eu deixo ela. Aí eu falo, então quer dizer que você perdeu seu trabalho, perdeu sua felicidade então é o seu trabalho? Aí já acabou. Ninguém está preparado para responder isso, é por isso que é natural a mentira. Alguém que é muito religioso vai falar, não, ele está endiabrado, mentira, não sei o quê. Deixa eu te falar, eu estou te falando que o Instituto Químico Cerebral, chamado mentira, é o ato do cérebro não querer gastar energia, nem exposição e nem ir para combate. Por isso que você tem que mudar a mente. Se um tolo tem riqueza nas suas mãos, ele não tem riqueza. Um tolo nunca vai ter riqueza, ele vai ter dinheiro e vai perder o dinheiro e vai ficar pior que antes. Aprender isso aqui vai mudar completamente o jogo. Sabe o que acontece? Quando você vira um garimpeiro, você vai evitar levar golpes, você vai evitar entrar em coisas que não fazem sentido, você vai se perguntar o porquê está andando com esse tipo de gente, você vai fazer perguntas que vão cortar estados emocionais que não fazem sentido. Então, o nome do livro é Os Códigos do Milhão. Estamos chegando em 50 mil pessoas que compraram o e-book, eu estou impressionado com isso, impressionado. Ai, como eu queria que 50 mil pessoas lessem, só lessem. Como eu queria que dos 50 mil, 40 fizessem as tarefas. Como eu queria que 30 mil desses acompanhassem todo dia. Tem mais que isso, todo dia acompanhando, mas eu não sei se é os mesmos que estão lendo. E como eu queria que 20 mil desses estivessem transbordando para dar a chance para mais 10, aí dá 200 mil pessoas. Só que gente tendo conteúdo denso e picanha. Picanha, todo dia. A picanha que prometeram não vai entregar nunca. O que você tem que entender? Idiotas afirmam o tempo inteiro, idiotas murmuram. Os sábios, por menor que eles sejam em estatura ou em frequência, eles vivem fazendo perguntas. Então tem 3 níveis de perguntas. A pergunta mais poderosa do mundo você faz para quem? Você mesmo. Você faz para você. A segunda pergunta você faz para quem? Para o próximo. A primeira pergunta você vai fazer para você. Alguém aqui, aluno do método IP, está me corrigindo. Acabou de me corrigir. A primeira pergunta é para você, a segunda é para Deus. Deus é o que menos responde pergunta. Te fala com segurança. Ele não respondeu a sua pergunta, é para você perguntar para o próximo. Escuta o que eu te falei. Tem 3 direções à pergunta. Comece perguntando para você. Até quando você vai suportar isso? Até que dia você vai ficar comendo emoções? Até que dia você vai ficar dando desculpa para não fazer exercício? Isso é uma pergunta sua. Pergunta para Deus. E engraçado é que várias vezes eu fiz perguntas muito honestas e sinceras para Deus. E Deus, na resposta, não fala nada, mas vê o nome de uma pessoa. Eu acho isso incrível. Eu falo, Deus me ajuda, eu não aguento mais. Aí vem o nome da pessoa, fulano. Só o nome, isso se chama impressão no espírito. Qualquer coisa que você tiver, eu te faço pergunta, eu acho o sintoma. Isso pode ser revelação, isso pode ser leitura facial, isso pode estar uma conexão em ambiente, isso pode ser discernimento, revelação, pode ser um livre entendimento de coisas que estavam engatilhadas no seu cérebro, aí revela do nada, é um mecanismo do cérebro. Eu te mostro e te provo todas essas coisas, com Bíblia e sem Bíblia. Então, quando você faz pergunta para Deus, alguma coisa vai acontecer. Aí parece coincidência. Chama Jesuicidência, porque você tem um espírito voltado para isso. É muito mais fácil entender que as coisas não são por acaso. Não tem negócio de acaso. Tudo tem efeito e causa. Talvez você está vivendo o efeito e não sabe nada sobre a causa. Eu posso asseverar para vocês que se a gente tivesse medição de valuation pessoal, se eu tivesse valendo hoje uns 400 trilhões de dólares, eu tenho certeza que 390 trilhões seria só pela capacidade de fazer pergunta. O foco na hora de extrair o diamante é nunca emocionar com a fala da pessoa, senão você cai. O que você tem que entender é que existe uma única palavra-chave na resposta, eu uso essa palavra para voltar à pergunta. Ter uma mentalidade desse nível vai fazer você não emocionar com absolutamente nada que te fala.